Olá, pessoal! Hoje inauguramos o podcast do IPC Speak. Aqui você acompanhará conversas com diversos especialistas do universo do cacau, com o objetivo de mostrar um pouco sobre temas importantes para a cacauicultura nacional. Eu sou Ana Paula Lopes, presidente executiva da IPC, e essa é a Alana Rodrigues, gerente de Relações Governamentais. E nesse primeiro episódio, a conversa é sobre o mercado global de cacau. E para falar sobre esse assunto, estamos aqui com Leonardo Rossetti, analista de inteligência de mercado da StoneX. Tenho certeza que essa vai ser uma conversa super interessante, já que a gente está num momento muito diferenciado. Bom dia, Léo, como você está? Bom dia, Ana. Bom dia, Alana. Eu estou muito bem. Muito obrigado pelo convite. É um prazer participar aqui com vocês. Temos muita informação para compartilhar, para explicar sobre o mercado global. Acho que vai ser uma conversa muito boa. E você, Oi, Alana, como é que Leonardo. você está? Tô joia, tô animada para a conversa. Acho que tem tudo para ser uma conversa bem bacana e esclarecedora. Legal. Então vamos lá. Léo, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente, para os nossos ouvintes, como é que funciona o mercado mundial de cacau. Né? É sempre muito interessante entender essa lógica do mercado. Então conta um pouquinho para a gente. Beleza. Acho que a gente tem que lembrar, né, quando a gente então vai falar do mercado de cacau, a gente não tem só o Brasil, né? Então a gente tem uma grande influência vindo ali dos principais produtores globais, dos principais consumidores globais, que é o que de fato vai acabar influenciando o nosso preço aqui também, né? Então esse é um aspecto muito importante para a gente ter em mente. E aí. A gente tem as duas principais bolsas ali internacionais, né, que são as bolsas de cacau de Nova York e de Londres, são as grandes referências ali, ali que ocorre a formação de preços do cacau. Então, quando a gente tem impactos na oferta, impactos na demanda, impactos nesse balanço de oferta e demanda, que é algo que a gente sempre tenta analisar muito para entender, né, o que está acontecendo com preços, etc. Isso vai impactar as cotações do cacau na bolsa e vai impactar depois os nossos preços aqui no mercado doméstico também, né? Esse é um fator importante que acho que também é legal destacar, que o preço aqui, né, ele tem muita correlação com os preços na bolsa, né? Então, muitas vezes, né, na maior parte das vezes, o que acontece nas cotações na Bolsa de Nova York vai influenciar diretamente as cotações aqui, né? E aí a gente tem que olhar aí para a questão da oferta e demanda, né? Hoje a gente está num panorama global aí, né, em que estamos caminhando para um terceiro déficit no balanço global de oferta e demanda, ou seja, terceiro ano consecutivo em que a demanda deve superar a oferta. Depois a gente pode aprofundar um pouco mais nesses aspectos, mas isso é algo que não acontece no mercado de cacau. 3 anos de déficit consecutivo nesse balanço de oferta e demanda não acontece há mais de 50 anos. E por isso que é um momento tão atípico e que tem gerado toda essa preocupação, tem gerado todo esse impacto nos preços que não param de subir, né? Acho que esses são os principais pontos aí que a gente pode destacar, e aí, obviamente, né, anos de déficit, momentos de preocupação de oferta, né? O mercado global, ele é muito influenciado por expectativas também, né? Não é só o que está acontecendo agora, mais as expectativas com o futuro, né? Então, e hoje a gente tem expectativas de preocupação, de dúvidas, né? Dúvidas com relação à oferta global, o que alimenta aí essa preocupação, essa corrida ali pelo produto e acaba impulsionando aí os preços internacionais. Muito legal. Alana, você tem alguma questão para complementar sobre essa lógica de mercado? Não, eu tô pensando aqui, e o Leonardo comentou sobre o recorde no déficit, né? Quando a gente pensa em 3 anos consecutivos de déficit aí nessa balança de oferta e procura de cacau. E também tenho visto há alguns dias recordes da Bolsa de Nova York, do mercado de futuros, como você comentou, né, Leonardo? E acho que é importante a gente ter essa noção, mas eu acho que seria interessante também ouvir um pouco de você sobre como isso afeta a precificação aqui no Brasil. Nem sempre
é óbvia para né, para todo mundo por aqui, qual que é a relação entre o que está acontecendo lá na Bolsa e como isso influencia o preço aqui no Brasil e também a nossa situação, né, de oferta e demanda de cacau. Acho que só para aproveitar esse gancho, talvez vale explicar por que o Brasil se baliza com o preço da Bolsa de Nova York e não a Bolsa de Londres, porque essa é uma pergunta que sempre fazem, né? Mas por que Nova York e não Londres? Por que o Brasil é Nova York e não Londres? Talvez essa seja a explicação possa começar por aí, Léo. O que você acha? Ah, pode ser. Bom, na verdade é uma convenção, né? Então, a gente tem uma proximidade um pouco maior ali, por exemplo, com o mercado americano, né? A Bolsa de Londres acaba concentrando muito ali operações voltadas para a Europa e para a Ásia também, né? E aí a Bolsa dos Estados Unidos acaba captando mais aí esse mercado sul-americano e virando uma referência para nós, né? É, e aí, então, só para destacar, né, quando a gente fala da questão do déficit, né, nesse ano, né, a Organização Internacional do Cacau também, ela estima um déficit maior do que os últimos anos, né? No ano passado, ela estimou um déficit de 74 mil toneladas e agora estima um déficit de 374 mil toneladas. Então, também já é um déficit mais intenso, né? A expectativa é de que a demanda recue um pouco esse ano, né? A demanda global, uma queda aí de quase 5%, mas a produção global deve recuar de maneira mais intensa, né? E cerca de 11% na produção global, que aí acaba trazendo esse panorama. E sobre a sua questão, Alana, do porquê, né, a precificação acontece na bolsa, né? A gente tem que lembrar que o cacau ele acaba sendo uma commodity, né? Ele tem propriedades mais específicas do que outras commodities que a gente chama de hard commodities, né? Que são aquelas mais homogêneas. O cacau ele acaba tendo várias classificações de qualidade e tudo mais, mas ela ainda entra nesse mercado de commodities e aí ele acaba passando, né? Então, o mundo usa a bolsa como uma referência, né? Os grandes indústrias internacionais, as grandes empresas acabam usando a bolsa como uma ferramenta de proteção, né? De volatilidade de preços. Existem aí instrumentos financeiros usados na bolsa. Então, ele acaba ficando muito atrelado, né? No mercado com o mercado físico. Então, quando essas grandes indústrias fazem uma operação no mercado físico, elas automaticamente também operam na bolsa para tentar se proteger aí dessa volatilidade. E aí acaba que a bolsa acaba sendo uma grande referência, né? E aí para o Brasil isso tem uma influência também, né? Óbvio, quando a gente vai precificar aqui, a gente está usando bolsa e a gente está usando o aspecto do dólar também, né? Então a gente pega aquela cotação em dólar, tem toda essa conversão, então o dólar também acaba tendo influência no momento da gente precificar o cacau aqui, mas são os principais indicadores, né? E a gente tem que lembrar também que hoje o Brasil ele ainda é um pouco deficitário, né? Então a gente também tem que ir no mercado internacional, né? O que gera ainda mais influência dos preços internacionais aqui, né? No momento, por exemplo, em que a gente imagina, né? Vocês sabem muito melhor do que eu, mas no longo prazo aí atingir essa autossuficiência, né? Talvez a gente consiga até se proteger um pouco mais das oscilações internacionais, né? Bacana, eu acho que esse é um ponto bem legal da gente refletir, né? Hoje o Brasil precisa aí ainda importar um volume que não chega a 25% da sua necessidade total da capacidade instalada, mas é um volume importante, e por isso o Brasil é um dor de preço e não um ator que influencia o preço na bolsa, né? Os países que influenciam o preço na bolsa acabam sendo Gana e Costa do Marfim. Então, o que acontece em Gana e Costa do Marfim acaba impactando. Vamos pensar num cenário futuro, né? O Brasil volta a ter autossuficiência, o Brasil até volta a exportar, então a gente vai ter um volume maior aqui. Muito provavelmente essa lógica de hoje, o mercado brasileiro está sempre acima da bolsa ou ali com a bolsa, ele tende a mudar, né? Como eu falei, né? A gente acaba
ao passo que o país vira ali, né, um ator mais expressivo no mercado global, a gente acaba tendo mais influência também, né, e acaba conseguindo também se proteger, né, conseguir ali ofertar todo o cacau no nosso mercado doméstico, então evitar aí ter que buscar esse cacau internacionalmente. Então a gente consegue controlar um pouco melhor esse cenário, né? E aí, só para destacar, aproveitando, qual é o tamanho do Brasil hoje no mercado internacional, né? Então, é, hoje o mundo ele produz, nos últimos anos, próximo de 5 bilhões de toneladas, né? Então, é, 4,9 milhões de toneladas. Só a Costa do Marfim tem produzido mais de 2 milhões de toneladas nos últimos anos. Então, um país só controlando ali 45% da produção global. O oeste africano como um todo é responsável por 73%, né? Por isso que aquela região tem tanta influência. Então, num universo ali de 5 milhões de toneladas, o Brasil que produz ali as suas 220, 230 mil toneladas, ainda tem um impacto pequeno no mercado internacional, né? Então, esse é um dos fatores também, porque por trás do porquê a gente é mais um tomador de preços do que um formador de preços, né? Leonardo, Bacana. e voltando um pouco na questão dos recordes de preço, você tinha comentado, né, da questão do déficit da produção global, e aí eu imagino que existe uma grande influência da produção no oeste africano, como você já comentou, produz mais de 70% do cacau que é consumido no mundo, mas quais são os principais fatores que influenciam, se é que algum influencia, ou quais mais marcadamente influenciam a produção e eventualmente o déficit de cacau que a gente tem observado nos últimos anos? Beleza, vamos lá. Bom, a gente está num momento, então, como você falou, batendo recordes nas bolsas, né? Eu fiz até uma conta, que é difícil, a gente tem que atualizar essa conta agora quase todo dia, porque tem subido muito, Sim. né? Mas se a gente pegar desde o início de 2023 até meados de março, que é quando a gente está gravando esse episódio, o cacau em Nova York tem uma valorização de 170%, né? Pegando desde o ano Nossa. passado. Só em 2024 já é mais de 70%, né? Em cerca de 2 meses e meio, mais de 70%. Então, acho que isso ilustra bem a criticidade do cenário, né? E aí, o que influencia nesses países, né? O oeste africano, a gente tem até algumas dificuldades em termos de conseguir informações mais qualificadas ou atualizações mais frequentes, né? Então, a questão climática, né, tem o fator, por exemplo, do El Niño, que a gente vem enfrentando ali desde então do segundo semestre do ano passado. Anos de El Niño tendem a ser prejudiciais para a produção global de maneira geral, né? Em anos de El Niño, a produção tende a cair um pouco. Em anos de Laninha, a gente pode ter esse fenômeno até favorecendo um pouco a produção. Inclusive, hoje, né, as projeções já sinalizam para um Laninha suave para o segundo semestre. Esse é um ponto que a gente vai ficar bastante atento, a gente vai atualizar com frequência esses dados climáticos aí, para entender como eles podem influenciar, né? Então tem toda essa questão da oferta, né, da produção nesses principais países. Problemas climáticos afetaram ali, né? Tem toda a discussão de envelhecimento dos cacaueiros, que também afeta a produtividade. E por outro lado, Alana, tem todo o aspecto da demanda também, né? Então, historicamente, se a gente pega ali o consumo de chocolate, consumo dos principais derivados, vamos pegar manteiga, vai, que é um insumo muito importante. Ela oscila, né? Os preços, a demanda da manteiga, ela oscila muito com o ritmo de crescimento econômico, né? Essa relação é bem marcada, principalmente quando você vai olhar para a Europa. Então, anos de crescimento econômico menor, então anos de crise, anos de problemas com inflação, a gente tem uma menor demanda por esse subproduto, historicamente falando, né? Em anos de maior crescimento, a gente tem uma maior demanda. No entanto, apesar da crise econômica nesses principais polos consumidores que a gente viu nos últimos anos, problemas com inflação, diversos percalços aí nessas regiões importantes, a demanda resistiu muito mais do que o esperado, né? Então,
Trimestralmente a gente acompanha os dados de moagem de cacau nas principais regiões, Ásia, Europa, Estados Unidos, né, América do Norte. E eles surpreenderam trimestre após trimestre, né? Então, isso também contribui para esse déficit, né? A demanda que se mostrou muito mais resiliente do que todo mundo esperava, Sim. né? A população Sem Tem consumindo alguma dúvida. muito mais. explicação? E tem alguma explicação para essa resiliência da demanda? O consumidor está um pouco mais aberto a continuar consumindo produtos mais caros. E aí eu aproveito para emendar com isso, porque eu acho que essa análise também vai ser legal quando a gente fala em demanda, a gente vê várias legislações mundo afora, especialmente na Europa, né? A gente tem a UDR, que traz aspectos socioambientais relevantes para essa comercialização de produtos com a Europa, que pode vir a encarecer o produto, né? E será que isso não vai vir a afetar a demanda ou o consumidor europeu, americano, já está mais aberto a pagar mais caro por produtos que entreguem aspectos sociais e ambientais com maior qualidade, com mais segurança? Então, Ana, sobre, né, a explicação do porquê, né, alguns estudos, algumas discussões que a gente acompanha, é a questão de mudança de hábitos, parcialmente que a pandemia pode ter trazido, tá? Então, na pandemia, a gente tem, num primeiro momento, um baque do consumo por causa de, né, toda a preocupação, toda a questão do isolamento, a população se preocupando mais com produtos considerados essenciais. Também a queda do número de viagens, né? Uma grande parcela da venda de chocolates ocorre através do turismo, através de aeroportos, enfim. Teve aquele primeiro baque, só que depois isso foi retomado, né? Então, o que aconteceu naquele momento foi a população aumentando o consumo de produtos dentro de casa. Você não conseguia gastar com lazer saindo de casa. Muitos desses países, dessas regiões, só receberam auxílios e a gente teve um aumento, então, da demanda, tanto de chocolate quanto de produtos achocolatados no geral, snacks, né, que é o termo que se usa. Então, teve um aumento. E aí, quando a gente sai do isolamento, que se espera que isso pudesse reduzir um pouco o consumo desses produtos, ele não se reduziu, né? E aí a gente vê um próximo momento de crise econômica, né? Essa preocupação em controlar a inflação, políticas monetárias contracionistas, elevação das taxas de juros nesses países, enfim. Um monte de fatores que poderia afetar negativamente e não afetou, né? A gente observa o quê? As pessoas, em vez de consumir fora de casa, né? Ou seja, sair para comer uma sobremesa fora de casa, que é algo muito mais caro, acabaram optando mais por consumir o chocolate dentro de casa, né? Que ele acaba sendo um pequeno prazer, um pequeno luxo, considerado muito mais barato do que você sair, né? Então a gente vê essa mudança de raciocínio, de hábitos, aparentemente. E tudo isso eu acho que influenciou para esse momento de hoje, né? Apesar de aumentos de preços, é, a população mantendo esse consumo. Então, vai um pouco disso que você falou, apesar essa mudança de legislações, esses aumentos de preços, né, para ter esse cacau não ligado a condições de desmatamento, enfim, todas essas questões, aparentemente. A população tem resistido um pouco mais, tem aceitado um pouco mais do que todo mundo esperava, né? Esses melhores preços por esses produtos de qualidade. E, Leonardo, pegando um pouco o gancho do que você comentou agora, a gente vê muito esse aspecto Europa do consumo de chocolate. É super interessante avaliar essa questão da resiliência, apesar da inflação que a gente estimava que fosse diminuir a demanda por chocolate, mas eu queria entender um pouco como você vê a participação do mercado consumidor de chocolate asiático. Apesar de países como a China, por exemplo, culturalmente não serem países que consomem tanto ou nem perto da quantidade de chocolate que a Europa consome, por exemplo, vem só dando um aumento significativo, né? Salvo engano, acho que dados da ICCO
prevêem aí um aumento de pelo menos 20% no consumo de chocolate na Ásia até 2028. E aí eu queria entender se você vê algum tipo de influência desses países, especialmente a China, como um influenciador do aumento da demanda global e, de repente, aí, influenciando também nessa balança de oferta e procura. Com certeza. É bem destacado, Alana, porque o mercado asiático ele tem se mostrado cada vez mais promissor ali, né? Tem mostrado crescimento mesmo já nos últimos anos, né? E China vem tendo influência, né? Na China a gente vê um movimento de como que a gente consegue influenciar, como que o consumo pode aumentar, né, global? A gente tem meio que três aspectos que podem influenciar. Então, um deles é a renda, né? O outro, o crescimento populacional, e o outro, o aspecto cultural, o aspecto do hábito. Então, na Europa, por exemplo, a gente já tem esse hábito muito bem consolidado, né? Então, a gente já tem um grande consumo per capita de chocolates por lá. Na Ásia, isso é algo que vem crescendo, né? E China vem investindo mais nesse sentido, né? Investindo em pesquisa nesse mercado de chocolates, investindo em estimular a demanda, né? Isso acontece com alguns produtos, o próprio café também tem tido isso, né? Então, essa tentativa de mudança cultural, né? E lembrando que lá a gente já tem um país, né, mais próximo, que é a Indonésia, que é historicamente um produtor importante, o maior produtor ali no continente asiático, é um processador importante também de cacau ali na região, né? Indonésia e Malásia, eles se destacam. Então, se mostra um mercado promissor também e que ainda tem muito espaço para ser explorado pela indústria, né? E aí, nessa discussão, a gente também pode até colocar o mercado indiano, né? Que tem mostrado até perspectivas de melhores de crescimento econômico nos próximos anos, ou seja, um daqueles fatores, aumento de renda, e aí a questão também é observar essa parte do investimento nessa cultura aí do consumo de chocolates, que também tem possibilidades de crescer. Então, realmente é um mercado que tem ganhado cada vez mais expressão, que a gente tem olhado muitos dados de moagem ali, né? Como eu falei, as moagens trimestrais têm volumes expressivos já na Ásia. E então, em termos de demanda, né? Quando a gente vai falar de demanda, como a demanda influencia preços, cotações, a Europa é o grande polo que a gente sempre olha, mas a Ásia sim ganhando cada vez mais expressão aí. Bacana. Legal. Agora, voltando um pouco aqui para nossa realidade, né? O Brasil. Como a gente já falou aqui no início, o Brasil ainda não é autossuficiente, mas tem tido todo um movimento, não só da indústria, mas de todos os elos da cadeia, dos produtores e também dos atores governamentais para mudar esse cenário, né? A gente tem o Plano Inova Cacau, que foi lançado em novembro do ano passado, tem o objetivo de chegar em 2030 com uma produção de 400 mil toneladas. Queria entender como vocês que analisam o mercado estão vendo esse cenário de investimento no Brasil, né? De mudança de chave aqui no Brasil e como é que você vê essa perspectiva para o futuro Brasil e América do Sul? Porque, né, querendo ou não, hoje o Equador, que é menor do que o Brasil, é o terceiro maior produtor de cacau no mundo, né? Então, como é que o Brasil pode, talvez, se aproximar desse cenário e ganhar essa relevância de voltar a ser o terceiro, quarto maior produtor de cacau no mundo? Olha, é um cenário bem promissor mesmo, né? Então, assim, os países produtores da América do Sul, de maneira geral, né? Então, estão numa situação muito boa. Como você mencionou, Ana, no Brasil você tem diversos planos, diversas iniciativas em prol de estimular, né, toda a cadeia, o desenvolvimento de toda a cadeia, de ponta a ponta. Então, isso é extremamente importante. É, o fato de hoje a gente ter preços elevados no mercado internacional tem remunerado muito bem o produtor, né? O que gera possibilidades de melhores investimentos, né? De diversas melhorias ali na nossa capacidade produtiva, na nossa produtividade. E o Brasil acaba tendo algumas vantagens em relação aos nossos colegas sul-americanos. Por exemplo, né, o Equador. Hoje o Equador é o terceiro maior produtor, né? Mas o Equador tem mais limitações, por exemplo, em termos de expansão de área de produção, né? É,
Hoje, o Equador ele tem muito mais presença no mercado americano e no asiático, ele não tem tanta entrada, né? As características ali da amêndoa do Equador, não tem tanta entrada no mercado no mercado europeu, que é o principal mercado consumidor, como o Brasil teria potencial, né? Então, esses são fatores importantes que podem influenciar positivamente, né, o nosso desenvolvimento até para se tornar realmente um grande player do mercado internacional. E além do Brasil, a gente tem Peru e Colômbia também, que são outros produtores, né? O Brasil hoje é o sexto maior produtor global, Peru é o oitavo e Colômbia é o décimo. Mas o Brasil tem crescido mais, né? Tem se estruturado melhor. Então, acaba se configurando como um dos países mais promissores, e isso já é enxergado também internacionalmente, né? Então, esse cenário de preços em alta é mais vantagem, mais oportunidade ou mais desafio? Como que você vê para o Brasil? Olha, tem a questão dos desafios também, né? Mas como a gente mencionou, né? Caminhando para atingir aí a autossuficiência, né? Os planos que estão olhando para todos os elos da cadeia, né? Então, desde produtor até a indústria, até o pequeno produtor de chocolate, né? Eu acho que o segredo é conseguir desenvolver todos os elos da cadeia para que ela cresça de forma harmoniosa e consiga aí beneficiar todos, remunerar bem todos, né? E entregar o produto de qualidade, que é o que a gente tem visto cada vez mais aqui também, né? Maravilha, Legal. é isso. Bom, gente, a gente Bacana. está aqui, essa conversa está ótima. Acho que nesse nosso primeiro episódio a gente pôde trazer informações que são super relevantes. Eu acho que tanto para nós, indústria, entender um pouco melhor desse cenário, mas também e principalmente para o produtor, entender como é que funciona o mercado global, como é que isso impacta no Brasil, ajuda ele a tomar as melhores decisões, né? A gente tem que, eu brinco que eu sou uma eterna otimista, né? O preço está alto, o preço está melhor, o produtor tá mais bem remunerado, e ele tem que aproveitar esse momento para criar um colchão de proteção, porque a gente sabe que, como toda commodity, a gente tem ciclos de alta e ciclos de baixa, né? Então a gente está aí num cenário mais propenso a altas, mas a gente não pode garantir até quando isso vai continuar. Né? Então, agora é hora de investir na propriedade, melhorar a sua produtividade, renovar aquelas áreas que ainda precisam ser renovadas. E como a gente está no nosso finalzinho, eu queria passar para o Leonardo e para a Alana, para que eles tenham aí mais um minutinho para encerrar esse nosso podcast de hoje. Beleza. Eu acho que você falou, né, tudo praticamente, né, Ana? Mas realmente do nosso lado, né, do meu lado como analista de mercado, do lado da Stonex, é, é entender realmente o mercado internacional, né? O que está acontecendo nele, como acompanhar, né? Para os próximos meses, o que a gente pode esperar? Então, eu tenho que acompanhar como estão as entregas no Oeste Africano, é algo que a gente está olhando, por exemplo, toda semana. Quais são as perspectivas climáticas, como estão os indicadores de demanda, tudo isso ajuda a gente a entender o panorama do mercado, a entender os possíveis cenários para os próximos meses, entender os cenários mais prováveis e estar mais preparado mesmo para as tomadas de decisão. Acho que esse ficou o recado, assim, entender como o mundo pode influenciar aqui no nosso mercado brasileiro e saber acompanhar esses indicadores. Olha, da minha parte é agradecer por essa conversa muito legal. Vocês resumiram super bem quais são os próximos passos, o que a gente espera, quais são, os desafios e as oportunidades, e é sempre muito bom te ouvir, Leonardo. Você é um especialista aí de mercado de cacau, e é sempre muito bacana conversar com você, entender mais sobre o setor e o que acontece e o que pode acontecer também. Obrigada demais. Bom, eu quero agradecer ao Leonardo, a Stone X, que disponibilizou o Leonardo para conversar com a gente. Eu quero agradecer a Alana, que me acompanhou aqui, mas quero agradecer, acima de tudo, a todos que estão nos assistindo e nos ouvindo, porque isso daqui só faz sentido se essa informação chegar a mais pessoas, especialmente aos produtores de cacau, que são quem fazem a cadeia rodar, né? Sem a produção de cacau, a gente não tem o nosso delicioso chocolate. Então, muito obrigado. Esse foi o nosso primeiro episódio do IPC Explica e aguardamos vocês na próxima. Até mais.